Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, faço parte do setor de formação da Pastoral Familiar, Paróquia Jardim da Penha, Vitória, Espírito Santo. E vamos falar um pouco sobre o subsídio da Pastoral Familiar Brasil, com o lema Família Peregrina da Esperança. Isso tudo faz uma referência ao Jubileu 2025, a porta da esperança, a porta simbolizando e nos trazendo essa esperança em Cristo da reconciliação do indivíduo e também com a família. Os temas propostos pelo Diretório Nacional são 9 temas. O primeiro é o Jubileu, o Ano da Graça. Depois, a indulgência, manifestação concreta da misericórdia de Deus. Em seguida, famílias conduzidas por Cristo, bom pastor, e porta das ovelhas. E a reconciliação da família. Ainda temos peregrinação, liturgia, profissão de fé, oração, respiro de vida, famílias peregrinas da esperança. E esse tema deste mês, nós vamos falar sobre a reconciliação da família. Então, nós vamos pedir agora a Deus, né, que nos dê esta inspiração, que eu possa falar aqui o que é da vontade de Deus e que o Senhor coloque as palavras em minha boca para que ela possa atingir o seu coração, pois a reconciliação da família é um item muito importante, é um assunto demasiadamente importante na convivência familiar. Bom, qual é a fundamentação bíblica? Por meio da oração, somos convidados a rever as nossas ações, buscando sermos pessoas melhores em nosso momento particular com Deus. Quando colocamos nossos corações a seu dispor, confrontamos aquilo que mais pesa em nossa consciência, em nossa alma. É, vamos à fundamentação bíblica, está em Tiago, capítulo 5, de 13 a 14. Se alguém de vós está sofrendo, reze. Então vamos a ela, então. Vamos ler Tiago 5. Eu não vou até o 14, vou até o 16. Alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecado, não lhe serão, não lhe serão perdoados, não lhe serão imputados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Se alguém de vós está triste, reze. Então, o grande apelo da pastoral familiar e da igreja, nesse item, reconciliação da família, é a oração. Se você fez alguma coisa que desagradou a sua família, maculou sua família, reze, ore, peça a Deus o discernimento do Espírito, peça a Deus a coragem no Espírito Santo para pedir perdão a seu filho, a sua filha, para pedir perdão a sua esposa, seu esposo, para pedir perdão à sua sogra, seu sogro, seu cunhado, o seu genro, sua nora. Mas nós não podemos deixar o inimigo de Deus prevalecer. Se alguém está triste entre vós, que reze, né? Se alguém está alegre, que cante. Então nós vamos buscar essa situação de alegria na família, né? A enfermidade, ela vem até nós através das nossas decisões de guardar para nós todo o rancor, de guardar para nós toda sorte de mentalidade de vingança, de discórdia. Nós fomos feitos para perdoar. Não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita, não existe filho e filha perfeito, cunhado perfeito, nora perfeita, sogro perfeito ou sogra perfeita. Então, a convivência entre nós devemos sempre estar orando um pelos outros, sendo o suporte um para os outros, porque a realidade da família nos leva a conflitos diários. É isso que em Tiago capítulo 5
de 13 a 16, está nos falando para que nós estejamos atentos à convivência familiar. O objetivo geral desse encontro, o amor jubilar, é uma ocasião para nós, como famílias e como comunidade cristã. Nos reunimos para refletir sobre a nossa fé, nosso ser igreja e para reconciliarmos com Deus. O ser igreja começa na família. Então, a minha reconciliação com Deus começa na minha casa, comigo mesmo, com meus filhos, com a minha esposa, com meu esposo, né? Começa com aqueles mais próximos de mim. Eu não consigo ser um indivíduo que vive a reconciliação, a alegria de viver, estando mal com a minha casa, estando mal com a minha família. Então, é no trabalho, nas minhas diversões, junto com meus amigos, eu tenho que refletir aquilo que eu estou vivendo dentro da minha casa. A reconciliação é um tema recorrente na Bíblia, especialmente na Nova Aliança. Então veja que a reconciliação entre os apóstolos com Jesus, a reconciliação entre aqueles que perseguem Jesus, seus discípulos. Então, há em todo momento um pedido de perdão e a entrega no perdão a Cristo Jesus. A reconciliação é um processo, veja que ele é um processo. Ele não é um estalo, paf, acabou, perdoei. Apesar de que perdoar é decisão, né? Perdoar é decisão. Se alguém me fez algo de ruim, eu tomo a decisão de perdoar. Não quer dizer que eu tenho que esquecer o que a pessoa fez comigo. Não quer dizer que eu tenho que relevar o que a pessoa fez comigo, mas eu perdoo. Porque perdoar, né, é entregar de volta, devolver para o outro a graça que ele perdeu. Porque quando você faz algo contra alguém, esta pessoa, ela retém a sua graça. Você pode reter a graça da pessoa. Você pode amaldiçoá-la, por exemplo, já que vocês têm ligação consanguínea ou sanguínea. Então, você pode amaldiçoar um filho, esposa, esposa, a nora, a sogra, o sogro. Vocês têm esta relação sanguínea e esta maldição pega. Agora, se alguém te fez alguma coisa de grave, gravíssimo, mas você devolve a graça, eu tenho direito de amaldiçoar. E se eu amaldiçoar essa pessoa que me agrediu, né, eu estou copiando o Satanás, o demônio. Mas se eu perdoo, se eu devolvo a graça para aquela pessoa, eu estou copiando Cristo. Então, a decisão que eu tenho que tomar, quem que eu vou copiar? Satanás, que retém e amaldiçoa? Ou Cristo, que devolve e perdoa? Então, eu te perdoo, meu esposo. Eu te perdoo, minha esposa. Eu te perdoo, meu filho, minha filha, meu sogro, minha sogra, meu cunhado. Seja a agressão qual for. Isso não quer dizer que você vai esquecer. Não quer dizer que você não deva cobrar as consequências daquele ato que lhe foi agredido, imputado contra você. Existem consequências e você vai ter que administrar. Né? Vai ter que administrar talvez o resto da sua vida. Mas você perdoou porque você tomou a decisão reconciliatória dentro da sua família. Não dá para viver uma família. Família é coisa eterna. Como é que eu vou desligar o disjuntor de um filho, de uma nora, de um genro? Não existe. Então, essa relação vai conviver com você o resto da sua vida. Então, nos resta, então, a reconciliação. É um processo pelo qual Deus restaura as relações entre nós, os seres humanos, por meio da graça e da salvação. Então, é o próprio Cristo que nos dá força para seguir adiante. Então, eh, dentro desta abordagem, o jubileu, o ano de 2025, a porta da esperança, é um sinal de reconciliação, um momento favorável para que haja esse tipo de conversão. Cada vez que você for na missa, passar pela porta, confessar-se, e devem orar pelo Papa, orar pela igreja, você já recebe ali a graça, muitas graças, perdão de muitos pecados. Então, nesse tempo de reconciliação, a comunicação é fundamental para a reconciliação da família. Então, eu não consigo viver um tempo de graça, onde a igreja me oferece,
eu não falando com algum membro da minha família. Então é preciso restabelecer o diálogo para que a gente possa viver esse tempo maduro da reconciliação. Eu quero concluir com você esta reflexão. A conclusão sugerida pelo diretório em Romanos, capítulo 5, versículo 5. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu. A esperança de termos uma família consolidada, a esperança de vivermos uma família no amor, a esperança de termos dias felizes, né, nos abraçando de forma felizes, é esta esperança que nos move à reconciliação. E eu quero lembrar o porquê que o perdão na família é importante, por que que devemos perdoar? Porque a reconciliação é uma vontade de Deus. Tá? A oração da fé, o enfermo ao Senhor, ele restabelecerá. Se ele cometeu pecados, que lhe serão perdoados. Então, há um desejo de Deus de perdoar. Agora nós temos que viver a humildade, viver essa sensação, a reconciliação sendo um processo pelo qual Deus nos restaura, né, a nós mesmos, a nossa família e ao nosso redor. Então, a esperança de viver essa reconciliação do Senhor é que nos impulsiona. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, e eu quero orar por você. Peço a Deus agora, em nome de Jesus, que derrame sobre você, você que faz parte desta família abençoada, que está agora precisando de uma orientação, de força no Espírito Santo, para tomar a sua decisão de perdoar. O Espírito Santo agora possa te envolver e que haja na sua vida uma grande retomada no Espírito Santo. Eu estou pedindo a Deus uma efusão do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que esteve em Pentecostes, derramando sobre a igreja coragem e intrepidez, que possa ser agora derramado sobre você, lhe dando a coragem necessária para tomar a sua atitude em direção ao perdão e à reconciliação. Restaura a sua casa, restaura seu lar, restaura a sua família, porque a esperança não nos decepciona, porque é Deus que derrama seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a próxima reflexão, se Deus quiser. Tchau, tchau.